Olá, boa noite a todas, todos e todos que estão acompanhando mais uma live do Matemático Queer. Eu sou Agnaldo Skincalha, professor do FRJ. Eu sou um homem branco, de olhos e cabelos castanhos, cabelo raspado bem baixinho. Hoje eu estou de óculos. Eu tenho um sinal, que porque eu estou de óculos eu lembrei, que é esse aqui. Meu óculos tem armação preta, eu estou com uma camisa azul e eu estou usando um fundo com uma profusão de cores, são as cores do arco-íris misturadas. E do lado esquerdo tem uma logotipo do Matemático Queer. Hoje a gente vai receber nosso colega e amigo da UFRJ, professor Vitor Giraldo, mas antes de passar para o Vitor, eu vou passar a palavra para o Austin para que ele se apresente, se autodescreva. O Austin, mais novo mestrando em ensino de matemática da UFRJ. A gente está super alegre com a chegada do Austin no PEMAT. Ele já faz parte do PEMAT há muito tempo, colaborando no Laprame, que o Vitor vai apresentar já, no Matemático Queer, fazendo pesquisa com a gente, e agora é oficialmente aluno matriculado e já bolsista do PEMAT. Então, Austin, já fiz um monte de apresentação, mas se apresente assim mesmo, se descreva. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou o Austin, falo aqui de Sergipe, Lagarto. Eu sou um homem negro de pele clara, estou com um fundo, um armário de cor vinho e com uma camisa que parece ser escamas, de algo parecido com couro de cobra, algo assim. Eu uso também um óculos e meu sinal é esse, que remete aos meus antigos cachos, que já não estão aqui. E vai ser uma honra, mediar essa fala do Vitor, Vitor e Agnaldo, ambos foram meus orientadores, de C, de monografia, e hoje são os meus amigos, que a UFRJ me deu. Então vai ser uma honra estar aqui, mediando essa fala do Vitor, e passo a palavra para ele. Então, boa noite a todos, todas e todos. Então, como a Agnaldo e o Orson falaram, eu sou o Vitor Giraldo, sou homem branco, de cabelo castanho, meio grisalho, tenho um óculos marrom e estou usando uma camisa florida de fundo branco e flores em tom meio amarelado, assim. Que tom é esse? Meio amarelado, tá certo? E tô sentado. Bege, enfim. E tô sentado na frente de uma parede branca, com uma estante e com vários objetos de decoração. E quero dizer que para mim é um grande prazer e uma honra estar participando dessa live no Matemático Queer com os meus colegas e amigos, Agnaldo Skincalha e Washington Reis. Agnaldo, meu colega aqui da UFRJ e do PEMAT, onde nós batalhamos juntos. E o Washington, como ele falou, nosso orientando, que eu já amigo e que eu já considero colega também, assim. Então são pessoas muito queridas, é um prazer imenso estar aqui hoje compartilhando com vocês e com vários outros amigos e amigas que eu estou vendo aqui no chat. Um relato assim de uma trajetória pessoal minha, assim, como eu coloquei no título dessa fala, na vida e na vida acadêmica, que não são coisas separadas. Queria agradecer também a Patrícia, que está aqui, fazendo a interpretação de Libras, e o pessoal da Dirac, em geral, sempre nos apoiando muito nessas nossas iniciativas. Esqueci de dizer que eu tenho um sinal também, que é esse aqui, que foi inventado pelo nosso amigo também, Vitor Paiva, nosso aluno de licenciatura em matemática surdo, assim. O meu também foi por ele, Vitor. Ah, legal. Então ele o meu que tem a ver com... o meu. O meu também. O meu... Não, já tinha. Num curso de livros que eu fiz antes. E o meu tem a ver com cabelo também, assim, que, enfim. Bem, e como eu falei agora há pouco, as histórias que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui hoje são histórias, é um relato pessoal, um relato pessoal, como o nome está dizendo, acho que pode botar o PowerPoint, por favor, como o nome, que o título que eu dei a essa fala está dizendo, são
de caminhos não traçados na vida e na vida acadêmica, né? Na vida e na academia. Por caminhos não traçados, eu quero dizer alguns caminhos e portas que nós temos que descobrir, desvelar ou construir ao longo dessas trajetórias, né? E saindo do armário, né, eu quero dizer, o que eu pretendo compartilhar com vocês ao longo da minha fala é que esses caminhos são feitos de sucessivas saídas do armário, né? Assim, bom, eu sou professor de matemática da UFRJ, do Instituto de Matemática. Trabalho em 2 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em ensino de matemática e programa de pós-graduação em educação, e leciono também no curso de licenciatura em matemática. E sou homem gay, branco e cis. E essas histórias que eu quero compartilhar com vocês hoje têm a ver com tudo isso misturado, né? Como é que eu, ao longo desses caminhos não traçados, eu tenho tentado me construir como homem gay, professor de matemática e pesquisador em educação matemática aqui na UFRJ. E, como eu disse, eu acho que a gente pensa esse termo sair do armário está muito associado, né, ao debate LGBTQI, vamos dizer assim, amarras que nós precisamos romper. Mas, a partir das histórias que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, eu quero dizer que essas amarras vão muito além dessa questão, né? Então, esses caminhos não traçados são feitos de sucessivas saídas do armário. Então, eu quero, para ilustrar, assim, quer dizer, para compartilhar essas histórias com vocês, eu quero falar um pouco desse lugar, né? Como homem gay, rememorando um pouco no tempo como criança e adolescente gay e como professor de matemática e pesquisador em educação matemática em formação. E para isso, eu quero começar com essa música, um trecho dessa música. Na verdade, é uma música de Siba, né, que é um artista do Recife, e é uma música que eu gosto muito. Eu uso essa música em muitas aulas, em muitas falas, muitas lives, porque ela fala muito comigo, né? Então, talvez quem já está aqui já até tenha ouvido eu mencionar essa música em outras oportunidades. E ela fala exatamente disso, né? Que era um caminho quase sem pegadas, onde tantas madrugadas folhas serenaram. Era uma estrada, muitas curvas tortas, passagens e portas ali se ocultavam, né? Então, essa história que eu quero compartilhar com vocês de sucessivas saídas do armário é feita muito de caminhos sem pegadas, ou seja, caminhos pouco percorridos, que nessas trajetórias nós temos que entender que existem, né? Caminhos ocultos. E também nesses caminhos, passagens e portas que nós precisamos encontrar e abrir, às vezes à força. Então, que caminhos sem pegadas, ou seja, que caminhos não traçados nós traçamos, nós precisamos desenhar, né? Nós precisamos construir e percorrer. E que passagens e portas se ocultam nesses caminhos. Eu acho que a narrativa pessoal que eu quero compartilhar com vocês hoje tem muito a ver com isso. E, para começar a contar essa narrativa, eu quero começar narrando o que foi para mim, né, nessa experiência pessoal, me buscar e me encontrar como criança e como adolescente gay naqueles tempos e terrenos. O que eu quero dizer com isso? Numa família e num meio social de classe média, e faltou uma palavra ali, mas tudo bem, na Tijuca, no Rio de Janeiro, na década de 1980. Né? Então, para quem não é do Rio que está aqui, a Tijuca é um bairro bastante assim conservador, né? Assim, quer dizer, que pelo menos tem esse estigma, e que também é habitado por muitas famílias de classe média que prezam suas tradições e que
que pelo menos esse era o caso da minha família, né? Obviamente, não pretendo aqui generalizar, mas esse era o caso da minha família. Então, crescer e me entender e me encontrar como criança e adolescente gay naquele meio social, e na década de 1980. Então, eu quero começar essa narrativa falando um pouco sobre isso, né? Assim, quais são os passos desse caminho, né? De se encontrar e de se entender como homem jovem gay. Então, o primeiro passo que talvez possa parecer até um pouco surpreendente, não sei, um primeiro movimento dentro desse caminho é entender que havia uma coisa que se chama ser gay, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que eu não era o único, né? Como eu disse, isso talvez possa parecer um pouco surpreendente para quem olha a sociedade de uma perspectiva mais ampla hoje, mas o que eu quero dizer é naquele lugar que eu estava naquela época. Então, houve um momento da minha vida que aquilo que eu percebia, aquilo que eu era, né, aquilo que eu sentia, me dava uma ideia de que eu era a única pessoa do mundo sentindo aquelas coisas, né? Então, um primeiro movimento nesse caminho, né, nessa sucessiva saídas e rupturas de armário, é entender que eu não era o único, né? Ou seja, que existia uma coisa que se chamava ser gay. Um outro movimento, um outro passo nesse caminho é a questão, e aí eu quero também destacar que eu estou falando a partir da minha narrativa pessoal, né, da minha história pessoal, daquele contexto, daqueles territórios onde eu cresci, entender que ser gay não era, quer dizer, que eu estou falando da questão da marginalização dos corpos LGBTQI, né? Então entender que ser gay não era um rótulo de criaturas não humanas que habitavam periferias muito longínquas daqueles territórios obscuras e sujas, né? Que não era errado nem contra a natureza, né? Em particular, ao longo da minha infância e adolescência, essa frase de você é contra a natureza foi uma coisa que eu ouvi muito, né, ao longo da minha vida. E naquele território onde eu cresci, a marginalização dos corpos LGBTQI era uma coisa muito forte e muito contundente. E era como se aqueles corpos, como eu estou dizendo aí, habitassem um lugar muito longe, né? Quase irreal do lugar onde nós estávamos, em relação ao lugar onde nós estávamos. E um outro movimento, né? Isso tudo à custa de muitas rupturas de várias portas de armários. Um outro movimento era perceber que havia outros caminhos possíveis, para além daqueles que naqueles territórios eram naturalizados como únicos, mas que esse era um caminho sem pegadas, né? Pelo menos daquele lugar onde eu estava e do meu ponto de vista, eram caminhos, como eu falei no título da minha fala, pouco percorridos, né? Do lugar onde eu estava e para onde eu podia olhar naquele momento, mas que levavam para fora daqueles terrenos e daqueles tempos seguros e desconfortáveis, né? Aqui tem um tensionamento de ficar nesse lugar entre o conforto e o desconforto, né? Um conforto, na verdade, que dá medo, mas que se torna desconforto quando esse medo se torna insuportável e que nos impele para romper essas portas, né? Assim, e que para fora daqueles caminhos eu não precisava reverenciar ou estar subordinado àquelas normatizações. Então, que fora daqueles terrenos e tempos seguros e desconfortáveis, como eu disse, eu não precisava referenciar aquelas normatizações. Que quer dizer isso? O que queria dizer isso para mim naquele momento? Que era possível ser homem e gostar de homem,
que era possível gostar de homem e gostar de ser homem, mas que também era possível viver do lado de fora daquelas normativações e performances, daquela essencialidade do que quereria dizer ser homem, gostar de homem e gostar de ser homem. Então, o que quer dizer esse ser homem, né? Assim, para fora daquela masculinidade tóxica, né? Assim. Então, essa é a construção e o traçado de outros caminhos pouco percorridos, que me levavam, assim, que me mostravam que ser gay era uma coisa possível e era um território habitável. Bem, então eu acho que essa experiência, né, ela foi me mostrando que sair do armário, que para mim ao longo da minha vida foi uma coisa muito difícil, muito custosa, mas não é uma coisa que acontece uma vez só ao longo da nossa vida, assim, de que sair do armário é você se assumir como gay, né, no meu caso, e uma vez que você faz isso, você sai do armário e pronto, está tudo resolvido. Na verdade, que é uma ruptura, né, a nossa vida, esses caminhos são feitos de uma sucessão de rupturas de vários armários, né? E que a gente está sempre nessas rupturas. E são armários de si mesmo, né? Armários para como nós nos construímos e nos entendemos, nossos corpos e nossos auto-entendimentos como sujeitos. São armários públicos e coletivos que dizem respeito a como nós estamos com os outros nos diversos lugares sociais nos quais nós transitamos, e, sobretudo, são armários políticos, né? Que eu quero dizer com armários políticos? São aqueles armários que nós precisamos romper, dos quais nós precisamos sair, mas que essas rupturas são atos políticos, no sentido que elas nos afetam e nos afetam junto com os outros, né? Assim. Então, nesse sentido, eu entendo que estar aqui com vocês hoje, contando essa história pessoal, é uma ruptura de armários políticos, né? Assim, é um movimento que quer me afetar e quer me afetar junto com os outros, né? Quer afetar os outros e me afetar juntos. Então, esses armários de si mesmos, subjetivos, públicos e políticos, sempre aparecem e reaparecem e precisam ser rompidos ao longo desses caminhos não traçados. Bem, e aí, misturado com isso, né, para mim, a escolha de ser professor veio de uma experiência com a escola, né? Eu estou dizendo a escola como um lugar de caminhos possíveis, que, como eu disse no começo, que eu estou compartilhando com vocês, é uma narrativa muito pessoal da minha experiência de vida. E nessa experiência, eu acho que, diferente de outras pessoas LGBTQI, a escola, para mim, era um lugar mais seguro que o meu próprio meio social familiar, né? A escola era um lugar de como homem gay, no qual eu me sentia mais acolhido que em certos ambientes dentro dos meios sociais familiares e fora da escola que eu habitava. E eu entendia a escola como um lugar de caminhos possíveis, né? Um lugar onde os caminhos se apresentam e a partir do qual esses caminhos podem ser traçados, né? Então, eu acho que a minha opção de ser professor veio muito dessa minha experiência com a escola como um lugar de acolhimento, né? E mais uma vez, assim, repetindo mais uma vez, essa é uma história minha, né? É uma experiência muito pessoal que eu entendo que diferentes pessoas LGBT podem ter experiências com família, com escola, muito diferentes dessas. Mas hoje, rememorando, eu entendo que a minha escolha de ser professor veio daí. E a escolha de ser professor de matemática, eu acho que veio de uma experiência com a matemática na escola, né? Então, a matemática era um lugar onde tudo fazia sentido, né? A matemática era o território da lógica, da segurança. Essa matemática que eu estou falando, uma matemática lógica, segura, imaculada, confortável, quase como se fosse o pensamento puro. Então,
eu acho que essa experiência minha, como eu disse, muito pessoal com a matemática, dentro da minha experiência na escola como um lugar de acolhimento, a matemática era um lugar no qual as coisas pareciam fazer sentido, né? Então também é um movimento desse caminho não traçado a busca por acolhimento na escola e por sentido na matemática. Tem um momento que as coisas precisam fazer sentido, né? Então a matemática, para mim, dentro da minha experiência na escola, adquiriu esse lugar, né? Lógica, segura, limpa, imaculada, confortável, um lugar onde as coisas se encaixam e fazem sentido, né? E acho que foi um pouco daí a minha escolha em ser professor de matemática. Então, a partir dessa escolha, em 1991, me formei bacharel em matemática pela UFRJ, e já em 1992, recém-formado, portanto, na verdade, com poucos meses de formado, eu virei professor de cálculo e álgebra linear na mesma instituição. E em 1993, portanto, um espaço de tempo muito curto depois de eu sair da graduação, eu virei professor de cálculo e álgebra linear no curso noturno de licenciatura em matemática, que tinha sido implantado naquele ano, né? Então, foram duas, assim, grandes transformações na minha vida, que tinha me formado bacharel em matemática e logo depois virar professor de curso de graduação e logo depois virar formador de outras professoras e professores no curso de licenciatura em matemática no turno noturno, que, como eu estou dizendo aí, tinha sido implantado naquele ano e que trazia para a UFRJ um grupo de pessoas que vinham de lugares muito diferentes daqueles que, em geral, os meus colegas de graduação vinham, né? Então, a implantação desse curso noturno de licenciatura em matemática, que ano que vem vai fazer 30 anos, né? Ela constituiu uma significativa mudança de público nos cursos de graduação do Instituto de Matemática da UFRJ. E esses meus caminhos se entrelaçaram com essas transformações, né? Então, novos armários que precisavam ser rompidos estavam começando a se constituir. Então, nesses caminhos não traçados, eu quero compartilhar com vocês o que quer dizer ser professor de matemática, né? Ainda em processo de me entender como professor de matemática e já estar no lugar de formador de outros professores e professores de matemática. Na minha cabeça, né, que vinha dessa experiência da matemática como um lugar de segurança, como um lugar onde tudo fazia sentido, onde as coisas eram puras, seguras, lógicas, a resposta para essa pergunta, naquele primeiro momento, era simples. Bastava explicar a matemática, aquela matemática pura, lógica, segura, limpa, imaculada, confortável, de forma claramente o suficiente, né? Então, naquele momento, eu entro na minha carreira como professor muito com essa visão. A matemática é um território seguro. Então, para formar professores e professores de matemática, basta explicar aquela matemática segura da forma, de uma forma suficientemente clara. Se eu explicar aquela matemática claramente o suficiente, elas e eles vão entender e também vão ser bons professores, né? Como eu queria ser naquele momento. Mas aquela experiência com aquelas pessoas que estavam ali no curso noturno de licenciatura em matemática e que transformavam o lugar da graduação do Instituto de Matemática da UFRJ, eu acho que rapidamente me tirou desse lugar de conforto, né? Vendo que não era tão simples assim como eu falei anteriormente. Então, a constatação de que não era tão simples assim basta
explicar aquela matemática logicamente, elas e eles vão entender, me forçou a olhar para aquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas, da onde elas falam, e como eu falo com elas, né? Assim, então, novos caminhos precisavam ser traçados para ser percorridos. Aqueles caminhos dentro da minha formação como matemático e da minha prática como professor de matemática não estavam me levando a lugar nenhum nesse contexto. Então, isso também me forçou a olhar o que era aquela matemática pura, lógica, segura, limpa, imaculada, confortável para aquelas pessoas, ou seja, que sentido aquela matemática tinha para aquelas pessoas que estavam ali comigo, alunos e alunas de licenciatura em matemática, né? O sentido que a matemática, ou que alguma matemática poderia ter para aquelas pessoas, não era o mesmo que tinha sido construído a partir da minha própria experiência, que era aquela matemática pura, lógica, segura, limpa e confortável, né? Então, os novos caminhos que foram traçados e sobre os quais eu quero compartilhar com vocês agora um pouco, tem a ver com esse entendimento, né? Que matemática era aquela para aquelas pessoas? O que era explicar e entender matemática, aquela matemática para aquelas outras pessoas. Ou seja, como eu disse, não era tão simples assim. Então, a partir disso, né, assim, o que foi e o que é até hoje me buscar e me encontrar como homem gay, professor de matemática e educador matemático, pesquisador em educação matemática, naqueles terrenos e tempos, né, no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde a década de 1990 até hoje, ou seja, nos últimos 30 anos, que outros caminhos precisavam ser traçados nesses terrenos e tempos. Então, assim como me entender que ser gay, existia uma coisa que se chamava ser gay, e que ser gay era possível num terreno fora daquelas normatizações, aquele momento também foi um momento de entender que havia outros caminhos possíveis, né? Nesses terrenos e tempos, aqui dentro da UFRJ, do Instituto de Matemática, do curso de licenciatura em matemática, entender naquele momento, na década de 1990, que havia caminhos não traçados, né? Como o Siba fala na música, caminhos quase sem pegadas, caminhos tortos e não traçados, que me levavam para fora daquela matemática pura e confortável que já passava a se tornar um território desconfortável, né? Então, esses caminhos me levavam também para um entendimento de que esse desconforto, aquele conforto que se transformou em desconforto naquela matemática, se constitui na sua alegação de pureza e neutralidade. Essa alegação de pureza e neutralidade daquela matemática é uma ligação que aliena a matemática das pessoas e que constrói, né, e que construiu na minha formação a ideia de que basta explicar claramente o suficiente e as pessoas entenderão, independente de quem são as pessoas e de onde elas falam, né? Então, esses novos caminhos não traçados me forçavam também a romper esse outro armário, né? O armário da alegação de pureza e neutralidade da matemática. Então, essa alegação de pureza e neutralidade que não produz sentido para as outras pessoas. Uma matemática que, por ser neutra, que não existe com os outros, que ela é uma matemática neutra, pura e abstrata que existe apesar dos outros. Então, a matemática
que tinha que estar na minha prática docente era uma matemática que precisava romper com esses armários, né? E eu acho que esse é o caminho de entender isso, é o caminho no qual eu me encontro até hoje, né? Então, e é um caminho que nos leva a entender que é possível não referenciar essas normatizações na nossa prática docente. É possível, dentro da nossa prática docente, fazer outras coisas. Então, era possível viver como professor de matemática, homem gay e pesquisador em educação matemática, fora daquelas performances de ser professor de matemática. Aquelas performances de ser professor de matemática que muitas vezes tornam as nossas práticas ou produzem momentos tóxicos dentro da nossa prática de ser professor de matemática. Assim como aquelas normatizações de ser homem produzem uma masculinidade tóxica. Então, esse caminho de me entender como homem gay, professor de matemática, pesquisador em educação matemática, eu estou falando isso junto porque, para mim, onde eu estou hoje é impossível mesmo separar, né? Eu acho que eles começaram a me levar e me levam até hoje para um terreno fora dessas normatizações. Um terreno no qual é possível praticar um sentido de ser professor de matemática que vai muito além de explicar claramente o suficiente aquela matemática pura, lógica e desconfortável, né? Um sentido de ser professor de matemática que, na verdade, não apenas é atravessado por essas rupturas permanentes, mas um ser professor de matemática que é uma sucessão de rupturas de armários epistemológicos e políticos, ou seja, de movimentos de desobediência epistemológica e política, né? Assim, então, uma sucessão de rupturas de armários a partir da qual nós queremos nos afetar e nos afetar junto com os outros. Então, aqui eu trouxe apenas um trecho de um texto meu, mais ou menos recente, 1919, que é um pouco uma reflexão sobre isso, né? Assim, que eu acho que muitas vezes nós que somos formados como matemáticas e matemáticos nos cursos de bacharelado ou como professores e professores de matemáticos, somos formados com essa visão de que educar é uma coisa simples. Principalmente educar pela matemática, né? Ou dentro da matemática, porque a matemática é vista a partir da sua alegação de neutralidade, né? Então, eu acho que isso tudo, culturalmente, no meio onde nós crescemos, né? Onde nós somos formados, nos leva a ter essa ilusão de simplicidade, que basta explicar claramente o suficiente. E por isso que, para mim, foi difícil, num primeiro momento, entender por que educação ou educação matemática precisa ser um campo de pesquisa, né? Que tem problemas complexos, né? Então, esse entendimento de que educação não é uma coisa simples também é um processo de ruptura permanente de armários, né? Armários que nós sempre precisamos romper, né? Então, eu trouxe um pouco para ilustrar de que essa ilusão de simplicidade da educação nos leva, muitas vezes, a pensar sobre como educar a partir dessas três coisas que eu estou colocando aí em azul, né? Tradição, experiência e preferência, ou seja, sempre foi assim, né? Tradição sempre foi assim, então deve continuar sendo assim. Experiência, quando eu estudei era assim, então deve continuar sendo assim. Preferência, eu acho isso muito legal, então tem que ser assim, né? Então eu acho que são coisas que vêm da nossa formação, que produzem essa ilusão de simplicidade, e essa ilusão de simplicidade se constitui num armário que precisa ser rompido, né? Nós precisamos
enfiar o pé na porta desse armário, entender que educar está longe de ser simples, e na minha experiência pessoal foi a partir desse entendimento que eu realmente mergulhei no caminho de me entender como professor de matemática, como pesquisador em educação matemática, né? Então, entrando nesse caminho, né, eu acho que ele é um caminho no qual é possível tensionar e deslocar sentidos e práticas do que é ser professor de matemática. E esses tensionamentos passam, quer dizer, eles nos levam para vários lugares, né? Então, para um lugar no qual nós reconhecemos que conteúdo e política não são campos separados, são campos que se entrelaçam e se atravessam mutuamente, né? Aquela ilusão que, inclusive, está muito em disputa nos contextos políticos do Brasil de hoje, que é possível haver uma discussão de conteúdo desprovida de política, né? Especialmente naquelas ciências como a matemática ditas exatas, né? Então, esse também é um armário que precisa ser rompido e destruído, que é possível ter uma prática como professor de matemática que se constitui apenas sobre o conteúdo e que se coloca como desprovida de política, né? Então, é preciso entender que qualquer forma de trazer o conteúdo para dentro da nossa prática é uma forma política. Eu acho que a negação disso, né, ou seja, a ideia de que existe uma possibilidade de não ser político como professor de matemática, também é um armário que é construído na nossa formação e para o qual nós somos empurrados para dentro, e que nós precisamos romper e destruir completamente. Então, esses caminhos levam também para um reconhecimento, né, um pouco como eu já disse, que não é possível ser neutro em educação, nem mesmo em educação matemática. Eu estou dizendo, talvez muito menos em educação matemática, justamente porque a matemática talvez seja, entre as disciplinas, entre esses campos, essas delimitações epistemológicas contemporâneas, justamente por ser aquela que mais se apresenta como neutra, a negação dessa política talvez seja mais perversa, porque no momento que ela se apresenta como neutra, então, a partir daquele lugar de suposta neutralidade da matemática, tudo pode ser falado. Qualquer coisa que seja falada é a verdade pura e limpa, né? Então, esse também é um armário, né, que nós precisamos romper, né? E também esses caminhos, né, nos levam ou me levaram para um lugar, para uma educação matemática que interpele aquela matemática que se apresenta como universal, né? Aquele discurso da matemática como universal, quase como habitante ou constituída num mundo de ideias com o qual nós guardamos, como pessoas, uma relação de subordinação ao qual nós temos que ascender, né? Então, essa alegação de universalidade que não coloca em questão quem decide o que constitui esse suposto universo, esse suposto mundo puro das ideias matemáticas e, sobretudo, que saberes e corpos são colocados de fora desse suposto universo. Ou seja, se existe uma universalidade na matemática, onde está essa universalidade, né? Nós podemos olhar para a história da matemática, assim como para a história das ciências ditas exatas, né, e perceber nesse discurso histórico que constrói essa visão de universalidade quais são os saberes e corpos e grupos e culturas que foram apagados nessa narrativa histórica convencional, né, assim. Então, esse caminho de rompimentos sucessivos de armários também tem me levado
para essa educação matemática, que coloca em xeque, que desafia essa matemática que se apresenta como universal, né? E também me leva para uma educação matemática que rompe com a visão convencional da matemática como campo da certeza, né? Que é uma visão limitada a como a matemática se constitui internamente hoje, na contemporaneidade, mas cuja história, né, cujo desenvolvimento, cujos caminhos sociais, culturais e históricos dificilmente podem ser descritos como caminhos da certeza. E essa imagem da matemática como campo da certeza produz aquilo que eu tenho falado muito como um privilégio da regularidade, né? Como se a matemática fosse um campo onde tudo é regular, onde tudo é bem comportado, né? Uma busca ou quase uma seleção daquelas entidades que se caracterizam pela regularidade ou por estarem de acordo com certos padrões. Então, esses caminhos me levam para uma matemática que rompa com o privilégio da regularidade, uma matemática habitada por corpos irregulares, incomuns e desobedientes. Me leva para uma matemática problematizada, como eu tenho gostado de dizer. Uma matemática que se estrutura a partir dos problemas, na verdade, que se estrutura a partir da dúvida e não das soluções. Uma matemática nas quais os problemas não sejam vistos como deficiências em relação a algo, a uma solução, a um conhecimento que existe a priori. Que problemas ou dúvidas ou erros não sejam vistos como ausências e suficiências de conhecimento, mas uma matemática na qual a dúvida, o problema, o erro, o desvio do caminho sejam não ausências de conhecimento, mas constituam o próprio conhecimento, né? E uma educação matemática problematizada, em que o erro e o não entendimento não sejam vistos como marcas de fraqueza ou deficiências do sujeito, né? Assim, e são marcas de fraqueza e deficiência do sujeito, das pessoas, dos sujeitos, que quase sempre são atribuídas às características inerentes a esses sujeitos. Que sejam essas características ou de natureza cognitiva, como alguma incapacidade de aprendizagem, ou mesmo de natureza social, né? Onde esse entendimento, esse estatuto do erro como fraqueza, também adquire um enviesamento de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, de raça e de classe social, né? Então, que o erro não está no sujeito, não é uma deficiência do sujeito, mas sim potências para produzir outros entendimentos. Ou seja, o não entendimento não é uma deficiência, e sim uma abertura de caminhos, né? Assim. Então, a matemática que entenda esse não entendimento como uma possibilidade de produzir outros caminhos, caminhos quase sem pegadas, caminhos não traçados. Então, esses outros caminhos me levam para uma prática docente em matemática em que cada dia se faça uma nova ruptura de armários políticos e epistemológicos. Uma ruptura que nos afete e que nos afete junto com os outros. E aí eu vou encerrar essa minha fala inicial com outro trecho de uma música também do Metá Metá, que é um grupo que fala muito comigo, e um trecho dessa música que eu acho que diz muito sobre essas sucessivas saídas de armário, essas rupturas de armário, sobre as quais eu quis compartilhar um pouco com vocês hoje, né? Assim, então, essas rupturas de armário eu vejo como um deslocamento atômico, né? Dentro dessa prática
como professor dessa prática docente em matemática, para um instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica. Então é isso. Obrigado, pessoal. Olá, Washington. Nossa, muito rápido a sua fala, Vitor. Eu tentei. Achei bem um divisor de águas. Ah, que bom. Viu? Consegui não falar horas. Então, agora a gente passa para o debate, né, com o chat e também com as questões que aqui a gente proponha. E eu acho que eu posso começar, né, trazendo algumas reflexões. E eu vejo na sua fala, Vitor, que há uma tripla saída do armário, né? Uhum. A primeira saída seria, de fato, né, a questão da sexualidade. A segunda, né, a ida da matemática, né, enquanto um conhecimento puro, né, lógico, a ponto de ser o pensamento em si próprio, para essa formação matemática, né, pensando também os indivíduos que estão ali, né, essa seria uma segunda saída do armário. E a terceira seria justamente, né, o que o Matemático Queer, o Lá para mim, tem feito ultimamente, que é a virada sociopolítica na educação matemática, né? Algo que tem, nos últimos anos, sido mobilizada de forma muito mais contundente, né? E que bom, né? Do que em outros momentos. Então, como você fala, né? Uma saída política, né? E que eu posso trazer três, né? Na sua fala, mas que podem, inclusive, serem muito mais. Se você quiser comentar isso. Então, eu quis contar um pouco essa história, né? Porque na minha experiência, né? Assim, como homem gay mesmo, assim, sair do armário no sentido de me assumir publicamente como gay foi muito difícil. Talvez possa não parecer estar falando isso aqui, mas num certo momento da minha vida foi muito difícil e isso aconteceu relativamente tarde. E uma coisa que eu achava naquele momento que era pronto, que era uma vez que todo mundo sabia, está resolvido, né? E a gente está sempre saindo do armário, porque a gente está sempre tendo que romper com outras coisas. Por isso que eu não consigo muito separar, né, essa prática profissional da minha experiência, da minha vivência pessoal, né? Por isso que eu coloquei tudo junto, porque para mim as coisas acontecem juntas mesmo, né? Assim, a minha história que eu tentei contar aqui foi essa. E eu acho que é isso mesmo. Eu diria que são 3 eixos de rupturas de armários que você falou, assim. Mas dentro desses eixos é como se cada dia a gente está... Se a gente... talvez seja uma coisa assim, se a gente não prestar atenção, pode aparecer um novo armário que a gente não rompe, entendeu? Ou seja, que é um movimento contínuo, né? Assim, um movimento que sempre acontece. Estamos no Está momento sempre... de fechar portas de armários, né? Um momento político exatamente. Isso muito aí. complicado no Brasil. E eu quis destacar também, rapidinho, isso falei que eu falei pouco, agora vou desandar a falar agora. Essa questão da saída do armário política, né, assim, porque eu acho que isso é bem importante, que tem um lado subjetivo, tem um lado pessoal, né, tem um lado coletivo, mas tem um lado político também, né? Então, como eu disse, eu vejo estar aqui nessa live hoje como uma saída do armário política, né? Assim, uma coisa que quem está aqui, que é meu aluno, sabe, é uma coisa que eu tento intencionalmente falar na minha aula, quer dizer, me declarar como gay, assim, na aula intencionalmente, né? Porque eu acho que isso é um ato político, né? Estar como homem gay numa sala de aula, num curso de graduação na UFRJ é um ato político. Então essa é uma saída do armário político. Então não é uma coisa assim que eu tento não esconder, é uma coisa que intencionalmente eu quero falar, né? Que é quase que uma responsabilidade, né, política, digamos assim. E finalmente, que o Washington falou, acho que é bem importante, essa virada política que o nosso programa, né, a gente tem... eu acho uma coisa que eu até falei pouco, mas entrelaçada também nessa trajetória está o PEMAT, né? Assim, o PEMAT foi uma coisa que
que está profundamente arraigada na minha trajetória profissional, né? Assim, nosso programa de pós-graduação em ensino de matemática. Então, essas sucessivas rupturas de armário também tem a ver com essa virada política, né? Da gente estar olhando hoje por essas questões de forma indissociável do conteúdo, né? Que eu acho que isso que é importante dizer, né? Essa desconstrução da alegada neutralidade na matemática. Então, a gente tem o Matemática Queer, né, liderado pelo Aguinaldo, um grupo de pesquisa que discute questões de gênero dentro da matemática. Temos o Afrociência, liderado pelo Tony, nosso colega e amigo, que discute questões raciais. E temos o Laprame, né, assim. E o Laprame é um grupo do qual eu sou coordenador, é um grupo de pesquisa aqui dentro do nosso programa de pós-graduação que se identifica como um grupo de pesquisa de formação de professores. E isso foi uma opção mesmo. Por que a gente não fala que a gente é um grupo, por exemplo, que vai discutir questões raciais e de gênero? Porque a gente quer discutir isso dentro da formação de professores, né? Então, a gente quer dizer que a formação de professores e professoras que ensinam de matemática não pode ficar fora disso. Então, é uma disputa também de sentido política, né, sobre o que é formação de professores e professores como campo de pesquisa, né? Ou seja, que não é possível falar de nada dentro da educação matemática sem considerar essas questões. Perfeito, Vitor. Outro ponto, né, que eu queria destacar é quando você fala sobre esse lugar que a matemática teve na sua trajetória como, de certa forma, uma proteção, né, na sua formação, de algo que até higiênico, né, de certa forma. E eu lembro, né, eu lembrei da dissertação do Igor Guzzi, né, que acabou de defender aqui no grupo, né, no Matemática Queer, no PEMAT, e que ele fala sobre, né, pesquisas com pessoas LGBTI+, no campo da educação matemática. Ele vai falar sobre como essa matemática pode ser um instrumento de poder e proteção para pessoas LGBTI+, na escola, né, na educação básica. Então, só que ao mesmo tempo que a matemática ela vai proteger, ela, em grande parte, está, né, colocando essas pessoas no lugar de inferiorização. Né? Então, é muito interessante pensar nesse sentido, porque mostra esse poder que a matemática tem, até mesmo de assegurar um local de segurança para pessoas que são marginalizadas socialmente. Então, se você quiser comentar isso também. Sim. Então, a minha experiência tem bastante a ver com isso, né? Eu acho que tem um lado disso que eu acho que aparece também na tese da dissertação do Igor, né? Que é um lado, eu acho que nesse processo de crescer como adolescente gay, tem um momento que a gente precisa buscar algo que faça sentido, né? Assim, a gente precisa, porque é tudo muito sem sentido, né? Assim, eu estou falando da minha experiência pessoal, daquele lugar, assim, de estar dentro de determinados grupos sociais, as coisas são muito sem sentido, até aquilo que eu falei de uma percepção que eu não sou o único homem que gosta de homem, né? Assim, então é uma busca por algo que faça sentido. Então a matemática é uma coisa que pode se apresentar como um terreno seguro, né? E eu acho que tem um componente disso também, que é o componente de ser aceito, né? Na escola, nos grupos sociais. Então, que são assim, duas coisas que meio que se entrelaçam, né? Assim, que é uma coisa na qual eu era bom, então eu podia ser aceito por aquilo, né? Assim, porque eu não podia me identificar com aqueles aspectos associados com aquelas performances de masculinidade, né? Assim, então é buscar alguma coisa no que eu fosse bom, meio como digamos, uma compensação disso, né? Tem uma coisa que a gente percebeu, vi aqui na pesquisa do Igor, né, participei das entrevistas, é que recorrentemente na fala de professores de matemática que são gays, eles sempre diziam que sofriam bullying. Na verdade, era
uma desconfiança que eu tinha a partir da minha própria história, né? Mas que a gente percebeu que pode ser bem generalizável. Generalizável entre aspas também, porque cada história é uma história, mas pensando que a pessoa sofria bullying muito por ser quem ela era na escola, desde os anos iniciais até o momento em que vinham as primeiras notas de matemática. E aí quem praticava o bullying passava a proteger aquela pessoa em troca de fazer dupla junto, Sim. de ajudar na prova, esse tipo de coisa. E a gente ficou achando isso assim bizarro, como é um lugar comum nas histórias desses professores. Agora, quando a gente vai ouvir professoras lésbicas, por exemplo, isso nem dá tempo de acontecer, porque o preconceito é tão grande com a mulher na matemática que a sexualidade é uma outra camada. Assim, o gênero já barra de cara, né? É terrível. Acho que sim, acho que para mim, né, essa coisa como homem gay foi uma coisa que começou muito cedo, assim, né, assim. Essa questão de ter esse lugar de proteção dentro da escola, né, assim. Então, na verdade, eu acho que talvez seja uma experiência muito pessoal, né, assim. Como para mim isso começou muito cedo, e isso me dava uma posição de destaque, eu sofri relativamente pouco bullying na escola, eu acho. Claro que teve episódios de bullying, mas como eu disse na minha fala, a escola era um lugar que eu me sentia mais acolhido do que em certos grupos familiares, não na minha família inteira, não quero ser injusto com meus primos queridos, etc, e primas, mas em certos grupos sociais dentro da família, né, que eram mais agressivos do que na escola. Então, mas eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Igor, sim. Tem outra coisa que não sei se eu acho que eu quer comentar, senão eu vou contar uma coisa que você falou. Isso das saídas do armário, né, dos eixos que você estava comentando agora. A cada vez que a gente assume, e ainda assume, né, muitos de nós ainda assumimos uma suposta ou ilusória neutralidade em relação à matemática, a gente está empurrando uma porção de gente para o armário de novo, né? A gente, ao invés de colaborar, está indo contra. Eu fiquei pensando, quando você estava falando... Eu até pensei em falar quando eu te apresentei, mas eu queria começar logo. A Geisa está dizendo que a minha voz está baixa. Está baixa? Vocês me ouvem bem? Bom, eu ouço, mas não sei. Tá, acho que é aí, Geisa, então. Então vou seguir. E aí eu fiquei pensando no seguinte, né, na importância de você deixar claro sempre para os alunos quem você é, em relação a tudo, né? Como alguém que faz matemática também, precisa pesquisar matemática pura, mas a gente faz matemática, uma outra matemática, né, com outras intenções e com outro foco. Mas a gente também como você começou falando, né, todos nós aqui, um homem branco, que tem uma idade, que faz parte de uma geração, é tudo contextualizado, né, que é de uma classe média, não dá para fugir disso. E quando a gente se apresenta dessa maneira em sala, faz toda a diferença. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu vim da UERJ, né, num instituto em que professores e alunos eram super conservadores, em que sabiam que eu era gay, mas isso não era um assunto... não havia uma liberdade para falar sobre, sabe? Eu não me sentia confortável, mesmo em sala de aula. E aí, quando eu chego na UFRJ, em que tem você, tem várias outras pessoas, em que na nossa sala tem lá um carpete, tem uma bandeira LGBT, escrito paz, tudo é muito mais fácil, né? Aquele tapete foi presente do Fábio, nosso aluno de doutorado. Não sabia. Eu cheguei e já estava lá. E aí fica tudo muito mais fácil, assim, para a gente ser quem a gente é e verbalizar isso e falar naturalmente em sala de aula, né? E como a gente precisa falar, né? Tem uma história que eu sempre conto nas minhas turmas, o Washington estava lá, em 2019, quando ele foi meu aluno, a gente estava num curso de Fundamentos de Aritmética e Álgebra, e aí eu achei um buraco nas conversas para falar sobre intolerâncias. E eu falei um pouco de como eu me constituí professor de matemática, como é que eu fui escolher e como tem sido a minha prática ao longo dos anos. E falei da minha relação, que não é muito fácil com a família em relação a isso. E aí, ao longo daquele evento, assim, um monte de gente me procurou, ou falou na aula, me procurou para dizer, poxa, eu passo por isso também, que bom que você compartilhou, porque é alguém que eu posso trocar agora sobre. Teve gente que falou, poxa, eu sou... Deixa eu trocar intérprete. Patrícia, sua câmera está fechada para mim. E teve gente que falou, nossa, mas que bom, na minha casa é tudo ótimo, a gente pode falar abertamente.
é importante a gente falando sobre. Isso aconteceu também na pós-graduação, não foi só na graduação. Então, quando eu falo de educação matemática inclusiva e discuto questões de gênero, deixa eu colocar a Patrícia, obrigado, Sulanita. Quando eu discuto questões de gênero em educação matemática, por exemplo, que eu situo dentro de educação matemática inclusiva, tem gente que está falando, nossa, eu preciso me contar para vocês da minha realidade em relação a isso. É muito importante, a gente talvez não perceba isso, mesmo você falando que fala intencionalmente, criar espaço para falar disso no meio de uma aula de matemática é super importante, né? Pensando na formação de professores, na formação desses professores para a vida também, não só para a aula de matemática, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa que tem esse aspecto, né? Que é uma coisa que eu tentei falar um pouco aqui, de que é impossível você formar um professor falando o conteúdo sem que o conteúdo esteja atravessado por essas questões, né? Assim, nas minhas disciplinas, qualquer que seja ela, nas disciplinas que eu leciono, é uma tônica que eu tento dar. E tem um aspecto também, né? Que esse diria que é um aspecto talvez mais epistemológico até, mas tem um aspecto que é mais da responsabilidade social mesmo, né? Porque uma coisa que eu penso muito é que no lugar de ser professor da UFRJ, apesar dos ataques do atual desgoverno, se a gente olhar no contexto social do Brasil, é um lugar de privilégio, né? Assim. Então, acho que a gente tem que pensar o que a gente faz estando num lugar de privilégio, assim. O que a gente faz com esse privilégio? Isso é uma coisa que eu tento pensar muito, né? Assim. E aí, sobretudo, como homem branco, né? Assim. Como homem branco, professor da UFRJ, que eu acho que no Brasil isso é um privilégio enorme, né? Assim. Então, o que eu faço com isso? Então, essa coisa de me colocar como gay explicitamente tem a ver com esse lado também, né? Assim, eu também tenho experiências, retornos assim, de alunas e alunos semelhantes ao do Aguinaldo, né? Assim, eu falo isso talvez com mais intencionalidade na graduação, mas na pós-graduação também. Mas na pós-graduação eu acho que era mais assim, talvez todo mundo já sabe, sei lá, mas outro dia, na disciplina que eu dei no semestre passado, uma aluna escreveu na avaliação da disciplina e falou, nossa, achei muito legal, nunca vi um professor falar isso. Assim. Então, até me surpreendeu um pouco, assim, mas eu acho que mostra a importância disso também, entendeu? Você falou do nosso lugar de privilégio, né? Eu fiquei pensando em quem está na escola ou instituições de ensino superior privadas, em outros lugares em que a fala é limitada por uma censura velada ou não velada. E aí, quase toda live que tem oportunidade, eu crio oportunidade para divulgar, estou colocando aqui no chat um documento super importante, Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. Sei que você conhece, mas não sei se quem está assistindo a gente conhece ou não, coloquei o link para o PDF, é um documento criado por várias instituições para defender professores, professoras, professores que estão atuando por aí e têm sua voz calada ou a tentativa de calarem essa voz frequentemente. A gente sabe que nesse momento político em que a gente vive, isso ainda é bastante frequente. Washington queria falar? A gente tem um comentário já no chat. Tem alguns. Eu comecei com isso mais intencionalmente de me declarar como gay nesse momento político mesmo, a partir de 2016, com o golpe de 2016, depois com a eleição do genocida, mais ainda, né? Então, acho que isso torna essa responsabilidade maior ainda nesse momento político. Tem alguns comentários aí no chat. Eu queria falar outra coisa. Pode falar, depois eu coloco em seguida. Não, bota a pergunta para a Érica primeiro, depois eu falo. É um comentário. Washington quer ler? Sim. A Érica coloca: a articulação do antigo com o atual se faz necessário, desde que esse antigo possa ser associado à quebra de paradigmas, porque não cabe neutralidade na matemática. Isso, exatamente. Então, obrigado, Érica, pelo comentário. Nossa querida Érica, nova aluna nossa aqui de doutorado. E isso, não sei se foi bem o que a Érica pensou, mas isso me lembra muito de uma coisa que eu tenho pensado, a nossa relação com o tempo, né? Assim, com a história do lugar, do território onde nós estamos e com a nossa história pessoal. Então,
eu não falei isso explicitamente, mas essa minha narrativa é um pouco desse lugar também, né? Então, eu acho que a gente tem uma visão ocidental de tempo, de passado, presente e futuro, que coloca o passado num lugar distante, superado ou romantizado e idealizado, né? Assim. Então, essa narrativa histórica vem de um entendimento assim, de uma visão do tempo mesmo, né? Que seria para trazer o passado para o presente e provocar um alargamento do presente, né? Acho que e que são coisas que falam com outras epistemologias, né? Não ocidentais, não eurocêntricas, que têm outra relação com o tempo, né? E com a história, portanto. E que a gente precisa descobrir como é que se relaciona com a educação matemática também. Né? Que eu estou nesse caminho aí, exatamente. Nesse momento em que a gente tem feito pesquisas bem dentro dessa virada sociopolítica que você e o Washington estavam comentando, a gente recebe muitos ataques, né? Porque parece que quem está na educação matemática, eu não sei se tanto, mas para quem se dedica a... Quem trabalha com matemática pura ou aplicada, mas tem preocupações com o ensino, parece esperar que a educação matemática é um campo que está preocupado com como é que a gente ensina em equação do primeiro grau para a turma tal. Né? Uma coisa muito metodológica num sentido pobre da coisa. E a gente está, por exemplo, questionando o campo. Né, questionando o campo da matemática, questionando o próprio campo da educação matemática, que é mais recente e que cabe muitos questionamentos. Você acabou de falar que é um campo de pesquisa complexo, e a gente está questionando, então, nesses questionamentos, às vezes, não tem lá um conteúdo matemático explícito. E, eventualmente, não precisa ter mesmo, né, mas a gente está discutindo matemática na sua gênese, ou nas suas gêneses, como a gente depende da nossa leitura do que é a matemática também. Né? E pensando essa matemática sempre fora do armário, não é só a gente que sai, é uma matemática que é vista a partir de... Ela é delimitada, então ela é vista dentro de um armário, ela ainda tem letra maiúscula, a gente rompe esse armário e aí a gente tem matemáticas com N minúsculo, no plural, né, situadas histórica, socialmente, politicamente, culturalmente, e a gente está olhando para essas matemáticas todas. Né? Eu acho que tem uma certa confusão epistemológica mesmo e política, né? E que também tem a ver com o lugar de conforto no qual as pessoas querem estar. Que essa confusão é confundir uma discussão interna da matemática contemporânea, como ela está constituída hoje, e uma discussão sobre a matemática. Então, uma discussão de entender a matemática como uma produção social histórica, né? E situada culturalmente, historicamente. Então é como se falar, eu acho que essa confusão epistemológica é como se aquela lógica interna da matemática também dissesse respeito a essa discussão sobre a matemática, né? Também dissesse respeito à matemática como um campo social, né? Que é uma discussão mais externa, né? Que é você olhar a matemática numa perspectiva histórica, social, como ela é produzida, como as pessoas dão sentido a ela. Então, acho que tem essa confusão epistemológica. E essa confusão epistemológica, ela produz uma coisa assim, de como se a gente falar sobre a matemática, a gente tivesse, vamos dizer, flexibilizando essa lógica interna. E são coisas que estão em lugares epistemológicos diferentes. Né? Assim, o que a gente está fazendo, eu acho, é tirando a matemática desse lugar sacramentalizado no qual ela fica, como uma coisa imaculada, eterna, única, né, assim, sobre-humana. Eu acho que a matemática e as ciências, né, as ciências ditas exatas, sobretudo, né, assim. E essas críticas, elas são naturais porque assim, a gente está mexendo no sagrado dos outros, né? Exatamente. Está nessa posição do sagrado mesmo. Então as pessoas vão ter reações quase que fanático-religiosas. Assim, eu não me surpreendo quando leio determinadas críticas, né? Exatamente. Então, aquilo que a Fernanda está colocando ali que não conseguiu acessar o link.
Que link? Acho que é aquele que você o botou manual. Eu acabei de testá-lo. Tá. Deixa eu conferir. Tá funcionando normalmente. Clica de novo, Fernanda. Tá. Então, mas sobre essas críticas mesmo que eu queria fazer um comentário, né? Diferente desse que você falou, que é assim. Eu acho que uma coisa que eu percebi nessas críticas é que tem umas falas, né? Quando essas críticas aparecem em certos Facebook, assim, tem aquelas falas que são meio padrão, né? Assim, que é um absurdo falar sobre isso, mas tem uma coisa que é específica que tem a ver com esse lugar de conforto, que as pessoas falam assim, vamos falar disso agora até na matemática, assim. Então, como se a matemática fosse um lugar seguro, no qual Sim. eu posso ficar lá dentro, que eu não preciso falar sobre raça, sobre gênero, sobre questões LGBTQI, etc. Né? Então, isso tem a ver com aquele lugar de conforto, esse tensionamento entre conforto e desconforto, né? Que é um espantamento que é até na matemática. A matemática é o último lugar do mundo no qual você... Aí vão falar disso até na matemática também. Eu acho que isso me chama bastante atenção, nessas críticas. Tem aqui uma fala do Fioravante, elogiando, excelentes falas, Vitor, um dos professores que moram sempre no meu coração. Uhum. Aplausos da Érica, tem aqui comentário do Ivanildo, parabéns, Vitor, por todas as saídas do armário e as reflexões e ensinamentos e que nos inspiram sempre. Ele estava se despedindo porque saiu. Valeu, obrigado, Ivanildo, obrigado, Érica, Fioravante. A Érica está aqui falando nunca voltar para ele, eu acho que ela está falando do armário. Sim, acho que sim. Aí tem aqui a Thais Abdias, essa afirmação sem peneiras é incrível, infelizmente vemos poucos posicionamentos assim dentro da matemática. Valeu, obrigado. Eu acho que esse dentro da matemática que você acabou de comentar aqui, né? O que é esse estar dentro da matemática? O que é falar disso de dentro da matemática, né? Uhum. Exatamente. Quer comentar? Hoje é Dia Internacional da Matemática ou não? Eu nem lembrava, não fiz nenhuma postagenzinha sobre isso. Gente, eu não sabia não, então mais um motivo. 14 de março, é o Pi. Tá, eu Pi Day, né? Assim. Ótimo, então live perfeita para o dia, a gente pensou nisso. Gente, é verdade, eu nem tinha me ligado, valeu, obrigado, Érica. Eu tô ligado com o início de maio lá, né, do Maubataan, o Internacional sempre esqueço. Uhum. Eu também esqueci. A Thaís faz uma pergunta. Vitor, como você acredita que podemos criar grupos de pesquisa como Matemática Queer em outras universidades? Isso é melhor perguntar para o Agnaldo, mas eu acho que sim, né? Você pode falar o Agnaldo que é o líder no Matemática Queer, né? Mas a pergunta é o que? Como? É isso? Eu acho que ela fala de resistência, né? De encontrar espaço. Acho que é isso, né? Eu acho que a gente... O que eu tentei falar, Thaís, tem muito a ver com isso, que é essa coisa de traçar caminhos, né? A gente habita em certos territórios que são constituídos por determinadas normatizações, né? E a gente passa a acreditar que essas normatizações são indestrutíveis, né? Assim, ou mais do que isso, são naturais, assim, que aquilo faz parte. Então, por isso que eu botei aquela música no começo, que ela fala bem disso, a gente perceber que existem caminhos não traçados ali no meio daquilo, né? Como eu tenho falado, estudado o pensamento decolonial, né? Os autores falam muito de encontrar brechas, né? Então tá naquele lugar e encontrar rupturas e brechas, né? Então assim que a gente tem que a gente tem que em cada lugar encontrar quais são as brechas, nas quais a gente possa constituir esses coletivos, né? Aguinaldo, quer complementar? E quando a gente não percebe essa brechas, a gente vai lá e rompe com algum lugar que a gente perceba que dê para romper, né? Uhum. Às vezes fala assim, nossa, como é que você chegou lá e criou? Criar o grupo de pesquisa é fácil, né? O registro no CNPq. A gente já fala, esses assuntos já
já surgiam nas nossas aulas, nas minhas aulas, nas do Vitor. O Vitor está lá, aqui, vou falar aqui, na UFRJ, muito antes de mim. A gente tem vários outros professores gays, professoras lésbicas. Então, a gente já tinha um espaço que eu acho que, não sei se não fomentava, mas que era favorável a essas discussões de alguma maneira, né? Vitor é alguém que sempre discutiu isso em sala de aula, outros professores não, mas a gente sabia das sexualidades e tal. Então, no campo da matemática inclusiva, da educação matemática inclusiva, eu queria discutir isso há algum tempo, e conversava com alunos da licenciatura sobre isso, até que em 2020 chegaram pessoas querendo discutir, né, a respeito, e aí eu falei, então eu quero, vamos embora. E aí a gente se reuniu no primeiro momento, eu, Washington, Tadeu e Igor, e aí o grupo estava dentro do grupo de inclusão. A gente entendeu que, ainda que a gente faça uma escolha que também é política, de entender essas questões como educação matemática inclusiva, para que a gente tenha um espaço oficial dentro quer dizer, de um modo geral, mas também para que a gente tenha um espaço oficial dentro da SBEM, né, que é a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a gente começa a se articular e levar essas discussões para lá. A gente cria uma matemática porque a gente entende que existem epistemologias e metodologias e teorias que são específicas, né? A gente escolheu como não posso falar norte com o Vitor aqui do meu lado, a gente escolheu como orientação os estudos de gênero, e aí a gente se desloca, né, bastante em relação ao que a gente já tinha posto na educação matemática, e o grupo é gigante. A gente percebeu que é uma demanda, né? Vitor já tinha uma orientação junto com o Ulisses, da Carol, um trabalho super bacana, assim, em que a orientação se dá por meio do pensamento decolonial. A gente tem outras pessoas entrando, não no matemática, a gente tem pesquisas com gêneros na história, hoje, no PEMAT, e a gente começa a perceber em outros grupos por aí. Então, assim, eu sei que a Thaís se formou, está se formando na UERJ, aqui no Rio, que eu conheço a Thaís. Certamente algum professor, alguma professora se interessa também. Começa como iniciação científica, vai crescendo. Hoje, no matemática, a gente tem mais 50 pessoas envolvidas, entre grupo de pesquisa, projeto de extensão e orientações. Vai crescendo, assim, nosso grupo tem 3 anos. O grupo do Vitor, que é o Laprame, já é mais antigo, mas onde também se faz resistência. Em múltiplos aspectos há um tempão, e a gente vai criando, né? E, de fato, era uma demanda que estava no armário, né? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, não acham que isso é uma possibilidade na educação matemática, né? E por isso fica escondido, não tem essa amplitude, né, para mudar, né, e criar novos grupos e novas conexões de pesquisa, porque a gente percebe que já existia muita coisa sendo produzida, mas de forma isolada, né? Precisa ter mais amplitude e visibilidade, de fato. Então, isso mesmo que eu quis dizer com traçar esses caminhos, né? Caminhos não traçados. E a gente acha que é impossível, muitas vezes, né, traçar esses caminhos, mas eles podem ser construídos, né? Eles podem ser traçados. Acho que é bem isso. E a gente percebe que a gente vai produzindo na área e os trabalhos vão sendo bem recebidos, né? Enquanto tem muitas pessoas para atacar, tem instituições de pesquisas que vão fomentar o nosso trabalho, que vão reconhecer, tem revistas que vão publicar as nossas pesquisas. Então, a gente que acha que é um lugar cristalizado, inalcançável, mas é possível, né? Por isso que eu acho que é bem essa experiência de me identificar como um homem gay, porque tem um momento que você olha de dentro e parece que é impossível. Parece que isso não vai acontecer, entendeu? Então, essa é um pouco, assim, o ponto de vista da narrativa que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês hoje. Eu acho que é uma narrativa, Vitor, que muita gente na educação matemática, né, pode se identificar. Inclusive, o meu relato, né, que eu acho que você até comentou no memorial, né, que aconteceu isso com você, mas nos anos 80, né? Então, acho que é algo que vai ser caminhado, né, por muitas pessoas, traçado por muitas pessoas, mas que não tem essa abertura, né, para falar sobre isso e sair, de fato,
de vários outros armários políticos. Eu acho que por isso que é importante que uma saída de armário político vai destruindo outras portas também, de outros armários, né? As coisas vão meio... Né? Por isso que eu acho que essa saída de armário político é muito importante. Né? Vitor falando, perdão, de professor gay, a Erika colocou. E as travestis professoras de matemática, é babado. Mas a gente está lá. É isso, ocupar os espaços. Exatamente. Então acho que é isso, né? O corpo gay, o corpo travesti tá lá no lugar de professor de matemática é um ato político, né? Assim. Então a gente precisa entender esse ato político a partir do nosso lugar de privilégio, né? Assim, no nosso caso, que estamos na UFRJ. Acho que é bem isso. Sim. A Geisa está retomando uma coisa que você comentou, Vicky. Os professores de matemática falam sobre isso, ouvimos dos outros professores. Ué, você está na equipe errada, vai para a disciplina X. É muito Como engraçado. Assim? É verdade, Geisa. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ficar na matemática, né? Sim. E é um pouco por isso, dentro da educação matemática, eu quero ficar na formação de professores, porque isso é uma disputa de sentidos, né? Assim. Então, isso novamente é aquela alegação de neutralidade da matemática, né? Que a matemática está fora disso, não é atravessada por essas questões. Então você não pode falar disso sendo da matemática, né? Eu acho que todas e todos nós somos professores e professores de matemática e já ouvimos de algum sentido, pelo menos uma reação de surpresa, né, com relação a isso, né? Vinícius Mano faz um comentário em 3 posts. E aí, Austin, pra gente. Os olhos do preconceito talvez vejam essa discussão sobre a epistemologia da matemática quase da maneira como alguns héteros veem a discussão de gênero. Problematizar a matemática seria como um insulto. É uma heresia, né? Porque a matemática fica num lugar sacramentalizado. Como se discutir a homossexualidade fosse um insulto também. Uhum. As falas de vocês sobre todas as saídas do armário são muito importantes para que a compreensão se sobreponha ao preconceito. Isso. Obrigado, Vini. Vini é nosso aluno aqui de doutorado do grupo de pesquisa, queridíssimo também. Um fofo sempre. Eu acho que é bem isso, né? Quando a gente pensa naquele pensamento hétero cis normativo que vê essa discussão como um insulto, com frequência a gente pensa que tem alguma questão de insegurança envolvida, né, ali. E como eu falei também agora há pouco, né, quando a matemática fica nesse lugar sacramentalizado, eu acho que esse lugar sacramentalizado produz essa sensação de conforto. Esse lugar no qual a matemática fica sacramentalizada é um lugar onde as pessoas querem se colocar confortavelmente. Elas não precisam falar sobre isso. Assim como o hétero cis que se insulta com essa discussão, ele quer ficar confortável, né? Ele não quer precisar falar sobre isso. Ele não quer precisar pensar sobre si próprio, né? Eu acho que é isso. Agora, esse lugar de conforto, como eu disse agora há pouco, ele é produzido, eu acho, ele é produzido ou ele se apropria, né, assim, de uma confusão epistemológica mesmo, eu acho. Que é essa confusão de falar sobre a matemática contemporânea de dentro e falar sobre a matemática, né, do ponto de vista social, histórico, etc. Então, falar sobre a matemática problematiza a forma como a matemática contemporânea se constitui. Então, problematiza, por exemplo, o rigor, né? A gente vê o rigor como uma coisa historicamente situada. Mas isso não significa internamente que a gente está flexibilizando esse rigor, né? Internamente, quando a gente olha para de dentro, né? Então, eu acho que a confusão é essa. Eu acho que essa confusão
ela produz uma coisa que eu estou falando em matemática, mas eu acho que nas outras ciências exatas, ditas exatas, né, física, química, também acontece isso, né? Que é uma coisa que eu acho muito bizarra, né? Assim, que muitos cientistas que criticam o negacionismo, né? E ao criticar o negacionismo, eles são muito rigorosos quando eles e elas fazem essa discussão interna sobre sobre o seu campo científico, mas eles assumem posturas negacionistas quando eles falam sobre a ciência. Né? Então, eles são rigorosos quando eles falam dentro da ciência, mas eles assumem aquelas posturas assim, de opinião, de confundir opinião com rigor quando eles falam sobre a ciência, né? Então, foi um pouco aquelas falas que eu coloquei um trechinho lá de tradição, preferência, que são falas negacionistas, né? Assim, nesse sentido, que para você falar de educação em ciências, ou para você falar de divulgação científica, você pode falar sobre isso baseando a sua opinião, na sua experiência pessoal, sem colocar essa opinião e a sua experiência pessoal em xeque, né? Sem ter um olhar de estranheza sobre essa experiência pessoal, né? Então é bem isso, né? A gente vê pessoas que são muito rigorosas como cientistas dentro da ciência, mas que falam frases, por exemplo, eu acho que para ensinar matemática basta fazer isso porque comigo foi assim, né? Isso é exatamente o negacionismo, né? O negacionismo é isso. Isso é equivalente a falar: eu tomei ivermectina e não tive Covid, então ivermectina é bom, né? Então, eu acho que esse é um fenômeno, né? Então, falar sobre a ciência, né, seria falar isso, falar da ciência numa perspectiva histórica e social que inclui, né, a educação e, vamos dizer, a divulgação científica, né? Assim, como as pessoas produzem sentido sobre a ciência publicamente, né? Então, acho que esse é um fenômeno bizarro, né? Eu acho assim, né? Essa diferença de postura. Muitas pessoas são muitos cientistas são pouco científicos quando falam sobre a ciência, né? Nesse sentido. Acho que isso é bem importante da gente enfrentar, né? Da gente pensar sobre isso. Isso inclui, por exemplo, as pessoas que ficam. Vou falar explicitamente de uma coisa, né? Recentemente a gente foi procurado para dar uma entrevista, o Vitor sabe disso, o Austin também, e alguns estão acompanhando a gente também, de uma mídia conservadora, que se assume conservadora, antifeminista, numa pauta que é uma pauta que vai na direção contrária à pauta que a gente acredita e discute. E aí a gente não se mobilizou, né? Eu não respondi para dar entrevista nem nada. E aí colocam pessoas que não têm a formação no campo da educação matemática, que não são do campo da educação matemática, mas que são cientistas e pessoas que produzem coisas, creio que bacanas nas suas áreas, não sei se são bacanas ou não, porque são áreas que não são as minhas, eu não posso avaliar, para fazer senso comum, usando o título de doutor para carimbar ou não que a gente faz como bacana ou não, né? Que é isso que você está falando agora, Vitor. Como é que uma pessoa que não produz educação matemática, que não é do campo dos estudos de gênero, pode arbitrar como bom ou ruim o que a gente faz no grupo de pesquisa, no Matemático no Laprame ou onde for. Não é o título de doutor que credencia ninguém para falar de nada. É estudar sobre aquela coisa. E aí tem falas assim, eu como cientista, seja matemático, físico, químico, eu sei que se eu ensinar, que a maneira certa de ensinar é assim, você sabe que esse saber é baseado em quê? Esse é um saber que é frouxo, né? Que não tem... É a sua opinião, né? Que não tem sustentação. Então... É fundamentado em quê, né? É fundamentado em quê? Então, esse tipo de declaração é exatamente análoga a essa fala. Eu tomei ivermectina, não peguei Covid, então ivermectina é bom, né? Isso é muito surpreendente, né? Mas eu acho que isso é uma apropriação política, né, dessas pessoas também, né? É uma disputa, elas usam dessa arma para entrar numa disputa política, né?
Então, em alguns casos, eu acho que é desonestidade intelectual mesmo, né? Assim. Em outros casos, é falta de reflexão, é falta de, sei lá, de parar e pensar. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Assim. Falas, por exemplo, do próprio combate ao negacionismo, que as pessoas falam assim: as pessoas são negacionistas porque elas não têm informação. Isso não é verdade. Isso a gente pode constatar com dados científicos que essa afirmação é falsa, mas as pessoas continuam dentro da universidade, acreditando nisso e operando dentro dessa crença, né? Assim, e que é essencialmente aquela crença que eu falei: se eu explicar claramente às pessoas, elas vão entender e vão se apropriar daquele conhecimento. Não vão, aquele conhecimento não as afeta. Então, essa ciência que nós defendemos como uma coisa sagrada não afeta as pessoas. E as pessoas dentro da comunidade acadêmica também operam com uma ideia de que a ciência leva sempre ao bem e que para todas as pessoas igualmente. Nós gostaríamos disso, né? Nós entramos nessa disputa, mas historicamente isso é falso, né? A ciência não produziu bem democraticamente para todo mundo, né? Então, mas as pessoas operam a partir dessas crenças, que são crenças negacionistas, né? Então é isso, os próprios cientistas assumem posições negacionistas ao pensar sobre a ciência. Né? E sobre a própria história da ciência, né? De que a história da ciência ela se constituiu, né, a partir de uma seleção de que conhecimentos eram considerados legítimos e de que pessoas podiam falar sobre esses conhecimentos. E essa seleção ela é enviesada por gênero e por raça, né? Então, a história da ciência é feita, né, de pessoas, mulheres, negras e negros que foram invisibilizados, né? Assim, então, a ciência também se constitui a partir de negacionismos, né, historicamente. Pessoas que tiveram seus trabalhos apagados porque não foram autorizadas a fazer aquilo, né? Então outras pessoas, homens brancos, tomaram para si o trabalho de tantas outras pessoas, né? Uhum. É a autorização dos corpos. E essa construção autorizados a fazer matemática. Desculpa, Osna. E essa construção histórica, né, da ciência acaba refletindo no currículo que temos, né? Um currículo muito conteudista, né, que vai pensar a partir dessas hierarquizações, né, de disciplinas e corpos, e é bem isso mesmo. Então, acho que estamos caminhando para o encerramento, né, Agnaldo? Só comentar... Não temos mais comentários. Insistindo numa coisa que eu falei, né, eu acho que isso tem uma visão que é assim, que falar de matemática de forma problematizada, nesse sentido que eu tenho falado, é uma coisa que superficializa o conteúdo da matemática contemporânea. Eu acho que essa afirmação nem faz sentido, porque as coisas estão em planos epistemológicos diferentes, assim, né? E se tem alguma relação, essa aprofunda, né? Porque por que o rigor matemático é assim hoje, né? Esse rigor matemático tem menos de 100 anos, né? Quer dizer, tem pouco mais de 100 anos que ele se consolidou de uma forma como nos paradigmas que nós no qual nós obedecemos hoje, vamos dizer assim. Então, a gente entender como esse rigor se constituiu historicamente. Isso não quer dizer que a gente vai flexibilizar esse rigor do ponto de vista interno, né? Eu acho que enfim, essa confusão. Mas é bom que a gente fique falando sempre sobre isso, porque vai desconfundindo, né? Ou confundindo mais. Ou confundindo mais, mas num bom sentido, né? Eu acho importante falar sobre isso, que eu espero que se obrigue as pessoas a se posicionarem abertamente. Sim. Entendeu? Então, se elas querem assumir essas posições, acho que elas têm que dizer isso. Entendeu? Se elas querem
assumir uma posição que, vamos dizer que a ciência é para poucos mesmo, tudo bem, tem que dizer, mas as consequências dessas posições eu acho que nós estamos vendo aí, né? São muito evidentes para mim. Sim. Cada vez mais evidente, né? Mas as coisas vão melhorar, eu tenho esperança esse ano em particular. Eu também tenho. E nós começamos a falar sobre questões de ser gay, questão de sexualidade, mas era bem a minha ideia mesmo, né? Que essas coisas não estão separadas. Eita, o Washington caiu. Caiu, eu já volto. Mas fala então, mano. Continua falando aí que eu tô resgatando ele. Uhum. Então a minha ideia com essa conversa foi bem essa, né? Assim, então, essa ideia de sair do armário, que está associada muito a essa questão de sexualidade, ela vai além disso, né? E essas coisas são indissociáveis, né? Assim, na verdade. Como a gente precisa... Totalmente. Pronto. Me atrapalhei aqui tentando resgatar o Washington, já voltou. Voltei. Faça aí, Washington, suas considerações. Sim. Então, eu queria agradecer, né, o convite do Agnaldo por essa mediação, que foi muito incrível, né, do Vitor. E agradecer a todos que estão assistindo, né, todos, todas e todes, pelos comentários e diálogo, que foi muito rico. Então, é isso. Até a próxima. Esse mês acho que a gente não deve ter outra live, não. Mas a gente vai ter, em abril, a gente retoma. A gente vai continuar com as lives mesmo com a retomada presencial, porque a gente entende que está alcançando outras pessoas e conversando e ampliando esse alcance que é bastante importante. Então, quem está assistindo, né, sinta-se convidado para assistir as lives do sábado, que é do curso, sim, né? Curso de extensão. Fala aí, divulga aí. Então, estamos com um curso de extensão, né, que aos sábados as pessoas responsáveis pela coordenação da semana fazem uma live, né, discutindo a temática da semana. E estamos aqui, né, no Instagram, pode acessar esse curso, né, que já encerrou as inscrições, mas pode ser acompanhado semanalmente com as lives, que inclusive já tem uma no canal, né, que pode ser acessada e assistida. Sim. E a gente, quando acabar o curso, final de abril, vai emendar em maio com um ciclo de oficinas chamado Maria vai com quais outras? A construção de subjetividades a partir da figura feminina em livros didáticos de matemática. É uma oficina que vai ser tocado pela Ana Lídia Durval, nossa amiga e colega do Matemático Queer e mestranda do PEMAT. Então, quero agradecer muito a presença do Vitor nessa live comemorativa ao Dia Internacional da Matemática, que a gente nem sabia, mas tem tudo a ver, não podia ser outra pessoa. Como eu falei, Vitor é uma pessoa bastante importante para a gente na UFRJ, no Instituto de Matemática, assim, é uma referência. Isso até o momento em quando eu fiz o concurso, eu fiquei pensando nisso, assim, porque onde eu estava antes, não tinha uma referência de homem gay sendo respeitado dentro de um departamento ou estudo de matemática. E na UFRJ eu sabia que essa seria eu não precisaria romper essa porta, né? Essa já estava rompida. E isso fez toda a diferença para mim, eu sei que faz para os nossos alunos também. Sei que o Vitor tem consciência disso, mas é importante lembrar, se eu estou chegando agora aqui, pensando nessas coisas, o Vitor está lá desde os anos 90 já fazendo isso. Não é desde 1919, como ele falou na live, você falou de um artigo, você falou que você escreveu em 1919. Mentira! Recente, né? Gente, 2019, o artigo é recente, trabalho do Enem, quem quiser conferir. Gente, olha só, tô passado. Não, aquele não é... Aquele é do Fórum de Formação de Professores de São Paulo, tá no e-book. Eu acho que é do Enem. Tem um de 2018, que é do Enem, e tem um de 2019, que é aquele Isso Não É Uma Aula de Análise. Não, o Enem foi 2019, Vicky. Tá, então os dois são de 2019. Foi, não, mas...
Eu fiquei Não, rindo mas que. muito com 1919. Gente, para você ver. Eu já incorporei que eu sou velho, tá vendo? Não, mas nem tanto, por favor. Eu nem percebi isso. Ó, a Érica tá falando ali, sigam no Insta. Importante. Isso, sigam no Insta. A gente, pessoalmente, mas o Matemático I, lá para mim não tem Insta ainda, né? Não. Mas tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube, isso. Então sigam o Laprame no YouTube. Esse vídeo vai estar lá também. Isso. É youtube.com/Laprame, eu vou colocar o link. Ah, e acho que tem. Eu sou tão não profissional, né, que eu tinha que saber isso de cor. Eu acho que tem /C/Laprame, né? O barra C não precisa. Ah, então é Barra C /Laprame só. confunde. Então é /Laprame só. Pronto, se inscrevam no Laprame, coloquei o link aqui no chat. Uhum. Acho que é isso, Vicky. Vou colocar só a Sulamita para ficar nessa parte final com a gente. Sua despedida, a gente está muito agradecido. Vai voltar outras vezes para falar de outras coisas com a gente. Então eu quero só dizer que foi uma honra. Foi muito emocionante, né, essa live, assim, da gente... quer dizer, de falar de coisas que são muito pessoais para mim, né, mas que elas são, mesmo sendo pessoais, são profundamente definidoras, né, de quem eu sou hoje como professor de matemática, como pesquisador em educação matemática. E foi muito bom ver pessoas tão amigas e amigues, tão queridas aqui participando. Muito feliz. E dizer que é mais um rompimento de armário político, né, que nós estamos fazendo. Sim. E coisas que a gente compartilha também, né? Profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Exatamente. Os três aqui, é importante, bastante importante para a gente. Então, obrigado, Vicky, obrigado, Osh, obrigado, Sulamita, obrigado, Patrícia, obrigado, Tayane. Como o Austin falou, sábado tem mais live, 9, 10 da manhã no horário de Brasília. 10 da manhã. Isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.